Que bom que você está aqui para assistir essa palestra que eu preparei com tanto carinho. Como educar nesse mundo globalizado? Eu sei que não está sendo fácil, por isso eu quero falar para você que é pai, mãe ou futura mamãe, você que também é uma educadora, assim como eu sou, que ama crianças e está preocupado com o futuro delas. Educação sempre será educação, isso é fato. E crianças sempre precisarão ser educadas. Isso chama-se ensino ou aprendizado. Verdade continuará sendo verdade. Limites sempre serão necessários. Crenças sempre farão parte da nossa vida. Minha visão de mundo sempre fará parte da educação. As limitações sempre estarão por perto. Erros e acertos sempre farão parte do ensino-aprendizado. Os desafios constantemente estarão batendo a porta de quem educa. Nunca estarei, ou você nunca estará 100% preparado para educar. O ensino-aprendizagem deve acontecer constantemente para se ter uma boa educação. Isso é fato. O meu saber não é insuperável. Estou sempre em constante aprendizado. Não sou dono da verdade, você precisa ter isso em mente. Você não é dono da verdade. Sempre podemos aprender a aprender. Olha que legal. O ensino sempre se renovará. A comunicação é a base de tudo. É preciso saber comunicar. Então, para você que está pensando em educar ou está educando, não esqueça, a comunicação é a base. Mas você pode perguntar, Angélica, como educar se os valores estão se invertendo e sendo abalados? Eu, como educadora e mãe, continuo a pensar e defender a educação básica, ideal e alicerçada nos ensinos necessários para a construção de uma sociedade melhor. E eu penso assim, não importa se as mudanças são gigantescas, se o mundo está em evolução, se as formas de pensar e agir estão em transformação, porque o que importa é como você, pai, é como nós, pais, educadores, precisamos erguer nossa voz e continuar lutando para ensinar o melhor para nossos filhos e alunos. O aprendizado depende da minha bagagem, da sua bagagem hereditária e do meio que me cerca, que te cerca. Crenças e normas dependem da minha visão de mundo e eu pergunto para você, qual é a sua visão de mundo? Para ensinar, primeiro, eu preciso entender quem eu sou. Essa é uma grande e importante questão. Quem é você? Como construir o eu? De onde eu vim? São perguntas, são questões, questionamentos que você precisa ter. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual será o meu fim? O fim de todas as coisas, como se dará? Questões como essa não podem ser passadas desapercebidas. Para você que quer educar, para você que está pensando em educar, isso é um ponto essencial. Como mãe educadora cristã, eu acredito que a melhor educação que podemos receber é formação de caráter, isso mesmo. E o mesmo é moldado quando? Desde os primeiros dias de gestação. As crianças têm seus primeiros aprendizados e contatos em casa, no seio familiar, mas começa, na verdade, quando ela está onde? Lá no ventre de sua mãe ainda. Por isso que é importante para você, de repente, que é uma futura mamãe, ter o discernimento e a responsabilidade, porque você vai gerar uma vida. Se você está grávida, você está gerando uma vida. Você não pode deixar isso passar sem você ter essa noção clara que você é muito importante, o que você faz, o que você passa desde a gestação do seu bebê. Eu quero deixar para você aqui algumas dicas para refletir. Se você de repente está inquieta, está questionando, está sofrendo, está pensando como que eu vou fazer? Primeiro, olha, simplesmente eduque. Faça seu melhor. Conta-se uma história de um pai que teve um filho e ele procurou um sábio para que ele pudesse educá-lo. Ao completar então 3 anos de vida,
O pai pegou essa criança e foi em busca desse sábio. O sábio, então, quando o pai chegou lá, estava em posição reflexiva e, sem olhar para o pai, perguntou: quantos anos tem essa criança? Nossa, o pai, feliz da vida, alegremente respondeu: tem 3 anos. E o sábio, então, sem levantar os olhos, respondeu: volte, porque já passou o tempo de educar essa criança. O pai, então, triste, pega seu filho, volta para casa. Essa história nos mostra uma coisa muito interessante e confirma que os primeiros 3 anos de vida da criança são os mais importantes. É nesse período que a criança vai absorver o máximo que você ensinar para ela. Então, aproveite bem os 3 primeiros anos que você tiver seu filho. Se você puder nem trabalhar, puder ficar cuidando dele, aproveita, porque esses 3 anos são essenciais para a formação do caráter dele. Esses 3 anos é que vai fazer toda a diferença no futuro desse pequeno ser. Vamos então para a segunda dica. Você pode ser o produtor do seu filho. Não fique como figurante ou telespectador. Seja atuante, pai, na vida dele, coordenando. Seja aquele que estará sempre por perto, lembrando do roteiro, das cenas, do momento em que está vivendo. Queridos pais, precisamos estar atentos e perto todo o tempo. Você já viu algumas cenas, de vez em quando eles passam aí mostrando como que faz uma filmagem de um filme, alguma cena, alguma coisa? O roteirista fica ali a todo tempo com papel lembrando, caso esqueça, falando como tem que fazer. E você, pai, você, educador, tem que ser esse roteirista, como esse produtor, o tempo todo do lado do seu filho, mostrando, lembrando, alertando, falando para ele. Porque as crianças às vezes esquecem, os jovens, os adolescentes às vezes também esquecem. Então a gente, pai, tem que ter essa sabedoria de estar sempre ali por perto, mostrando, falando, lembrando. Então isso é um ponto importante também para você. Vamos então agora para a terceira dica. Outra dica agora que eu vou dar para você então é que as crianças precisam de sentido, de significado de vida. Isso mesmo. E é você, pai e mãe, que vai dar isso a ela através de suas atitudes. Sua atitude em relação a você mesmo é básico, irá afetar a autoestima do seu filho. Se você tiver um sentido de dignidade e valor, irá transmitir isso a seu filho. Então é muito importante você ter esse significado, porque se você tem um significado de vida, se você sabe quem é, se você tem uma autoestima, se você tem atitude, se você tem comportamento que elevam, que para cima, essa criança ela vai crescer também se sentindo como confiante. Ela vai ter uma autoestima porque o pai dela, a mãe dela tem essa autoestima. Então é muito importante isso. Quarta dica, elas precisam de segurança. As crianças precisam de aceitação. E é nas pequenas tarefas que elas querem realizar em casa é que vai dar essa segurança, essa aceitação. Então, chame seu filho pelo nome, porque isto vai dar o quê? Significado, vai dar sentido para ele. Eu sou alguém, eu sou uma pessoa. Isso então vai dar sentido para ela. Eu vejo que alguns pais, alguns educadores que têm, às vezes não chama a criança pelo nome, chama por apelido ou chama por alguma outra palavra, mas que não é o nome dela. Eu queria dizer para você, sempre que puder, chame a pessoa pelo nome. Deixe alguns momentos ela escolher também por si só. Às vezes nós, por proteger demais ou querer fazer e não querer que ela sofra, a gente faz o quê? A gente sempre está decidindo, sempre falando como fazer. Então, dê também oportunidade para a criança a decidir algumas coisas que você sabe que não vai ser tão prejudiciais assim. Não podemos ser pais superprotetores, mas também não podemos ser pais permissivos demais. E aqui deve ter o meio termo, para o bem da criança, você tem que ser equilibrado. Puxar, afrouxar, isso aí é um segredinho. Eu não vou nem puxar demais,
mas também não vou frouxar demais, eu vou ter que ficar no meio termo, falar, cobrar, mas, sabe, você vai ter que ter esse jogo de cintura. Coisas que geram insegurança no seu filho, como conflito entre os pais, muita mudança, de repente, de cidade, de casa, falta de disciplina adequada, essa ausência, às vezes, dos pais, né, no dia a dia da criança, críticas contínuas, valor às coisas e não às pessoas, pais inseguros, o que vai, na verdade, gerar segurança, tudo isso que eu mencionei aqui, ao contrário. Segurança no relacionamento pai e mãe tem que acontecer. Se eu falei para você pontos negativos que vão gerar insegurança, agora você vai ouvir pontos que vão dar segurança para ela. Por exemplo, relacionamento pai e mãe. Se a criança convive todo dia com pai e mãe que se amam, que dão valor, que se respeitam, que estão junto, que estão convivendo junto, isso vai dar sentido para a vida dela, vai dar segurança para ela. O amor contínuo dos pais pelo filho, essa união na família que deve acontecer todos os dias, uma rotina em casa do pai chegar, ter aquele momento junto à criança, com a família, da mãe, fazer um bolo, fazer alguma coisa para ela, saírem junto, passear. Isso tudo faz parte da segurança emocional dessa criança. Disciplina adequada, sentimento de pertencer, saber assim, eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho aonde eu me refugiar. Quando eu sinto que pertenço a alguém, a algum grupo, isso é fantástico, isso dá prazer, dá alegria e dá segurança. E você como adulto sabe disso. Quando a gente tem um grupo de amigos, quando a gente sabe que a gente pertence a alguém, que a gente tem aonde se refugiar, isso dá uma segurança, dá uma paz. Imagine para uma criança, que às vezes é tão indefesa, né? Precisa disso para viver. Quinta dica. As crianças precisam de amar e de ser amadas. Precisam ouvir e sentir esse amor maternal, esse amor paternal. Mostrar a importância dela em sua vida e de quem ela convive é muito importante. Que o mundo é muito melhor porque ela faz parte dele, é importante você falar isso para ela, expressar isso através de palavras e atitudes. Passe tempo com seu filho. Mais uma dica. As crianças precisam de elogios. Desde cedo é preciso afirmar as coisas boas e acertadas que ela realiza. Então, deixe ela errar. Mas quando ela acertar, valorize. Fala disso. Se puder sair para festejar, comer alguma coisa fora, né? Um hambúrguer que elas gostam, uma batatinha frita, sei lá, um sorvete, um açaí, né? Saia para valorizar. Nossa, filho, nossa, eu queria te parabenizar pelo que você fez. Que importante, que legal, que atitude, que decisão acertada você teve. Mais uma dica, de disciplina, elas também precisam. Então, coloca limites, mostrar para elas onde ela deve melhorar. Elas precisam também de uma coisa hoje que é muito importante na nossa vida, de religião. Um lar onde todos buscam a mesma essência de fé, que buscam ser maior que eles e que juntos buscam viver em harmonia, é um lar equilibrado, onde as desavenças são trabalhadas, essas desavenças devem ser trabalhadas equilibradamente. Esse lar onde tem amor, respeito, convicção e caráter, que são ensinados também através da religião, é muito importante. Famílias que começam o dia reunidos por 5 minutos que sejam, em comunhão com Deus, aquele que a gente acredita que é o ser maior, que nos dá essa força interior, e termina também o dia reunidos, são famílias que têm assim, menos propensão ao fracasso. São famílias que são mais unidas, mais fortes, que conseguem passar pelos desafios da vida e vão se ajustando. Por quê? Porque começam o dia junto, terminam o dia junto e têm essa convicção de que existe um ser maior do que eles, existe um ser maior do que nós que nos ajuda nesta caminhada do dia a dia. Olha, toda criança tem necessidades básicas que precisam ser supridas. E eu falei aqui que são muito importantes: carinho, afeto, cuidados físicos, valores, temperança. Isso elas já vem trazendo junto com a herança genética na sua formação. Lembra, nós somos formados pela nossa genética, o que a gente já vem trazendo de bagagem genética e também pelo meio que a gente vive.
Tudo que você faz, mãe, no período gestacional, de alguma forma passa para o seu bebê. Por isso digo sempre que é um momento tão importante da gestação que você precisa passar esse amor, essa aceitação, esse carinho, conversar com seu filho já neste período. Você que é pai, tem que participar. Sei que algumas mulheres não querem ter filhos porque dizem que está ficando cada vez mais difícil educar. Eu respeito isso. Respeito o direito de algumas mulheres que pensam, não quero ter filho. Mas é bom você saber que nós somos dotados com esse dom maravilhoso da maternidade. Isso foi concedido somente para nós mulheres. E isso é fantástico. A alegria de ser mãe, essa alegria de ser pai, de ser irmão, do tio, né? Eu quero ser tio, que alegria da avó, né? Isso é fantástico e faz parte da trajetória humana. Faz parte da realização humana. Mas como eu vou educar, Angélica? Esse mundo, né, globalizado, tantas mudanças. Olha, meu filho pode aprender na escola, com colegas, pode aprender com professores através das disciplinas, algo que vai contra a minha visão de mundo, mas eu não posso esquecer que a minha parte deve ser bem feita. E isso deve ser feito nos primeiros anos de vida. Esses 3 primeiros anos que nós falamos, até os 7 anos, você deve caprichar na educação do seu filho. Tenho certeza que você fazendo isso, você vai ter sucesso nessa educação. Nesse período, nesses 3 primeiros anos, sendo os mais importantes, ele vai poder aprender a falar, andar, amar, ele vai passar momentos maravilhosos com você, você vai passar ensinamentos que ele levará como alicerce para a vida toda, independente do contexto que ele vier ter, que ele vier viver, que ele vai vivenciar na escola ou no mundo. Olha, interferência sempre nós teremos pelo meio que vivemos, mas vamos carregar todo o aprendizado adquirido. Você pode ter certeza disso. Li uma história, certa vez em um livro, sobre a piracema, e eu vou passar para você. Piracema, você deve saber, né? É o nome que se dá à época em que os peixes sobem do rio, né, em direção à fonte, no período da desova, para preservar a descendência. Então, nesse livro que eu li, mostrava as dificuldades que os peixes enfrentam em sua jornada nesse período. Uma gravura mostrava os peixes tentando fugir da parte de um rio sujo e poluído. Alguns conseguiam vencer e fugiam dali. Outros não conseguiam e morriam. Alguns ultrapassavam e seguiam viagem. Mas nessa viagem, às vezes, encontravam cachoeiras e eles precisavam vencer mais e mais este obstáculo. Mas a força das águas era muito forte. Nesse livro mostrava as dificuldades que os peixes enfrentam em sua jornada nesse período. Uma gravura mostrava os peixes tentando fugir da parte de um rio sujo e poluído. Alguns conseguiam vencer e fugiam dali. Outros não conseguiam e morriam. Alguns ultrapassavam então essa barreira e seguiam viagem. Mas nessa viagem, às vezes, eles encontravam cachoeiras e eles precisavam vencer mais ainda este obstáculo. Mas a força das águas era muito e eles tinham que continuar pulando. E alguns caíam, mas tentavam outra vez e então assim alguns conseguiam vencer. Outros eram vencidos pela força da água e morriam também nesse caminho. Mas os que conseguiam, continuavam o caminho lutando contra a correnteza. E esses vitoriosos prosseguiam em frente, vencendo as dificuldades. Você precisa ser como os peixes que não se deixaram abater e ser vencidos pela sujeira. Mas, Angélica, o que tem a ver esse período da piracema, isso aí que você falou, da luta do peixe para vencer? Eu quero dizer que você precisa também ser como esses peixes que conseguiam vencer. Eles não se deixavam abater e ser vencidos pelas sujeiras, pelas lamas, pelas correntezas e as quedas. Você precisa ser forte, determinado, a lutar e prosseguir com o seu alvo e saber que no final a vitória estará à sua frente. Alguns peixes preferem viver na lama, no lodo, mas outros preferem a água limpa, sob a luz do sol e das estrelas e submergir e estar sempre por cima na aguinha limpa. Você é guerreiro, você é guerreira
E não queira pensar e ser como alguns que pensam e agem. Ah, o mundo tá assim mesmo. Não adianta lutar. Não adianta eu querer ir contra. Errado esse pensamento. Temos que continuar lutando e lutando todos os dias, com toda a força que você puder para vencer e seguir adiante. Não tenho que ser mais um conformado com as calamidades. Não. Preciso fazer a diferença. E a diferença está onde? Nas suas mãos, nas minhas mãos. Não desanime, porque nem tudo está perdido. Há pais, mães, educadores trabalhando com dedicação, interessados, desejando preparar os filhos e alunos para serem cidadãos do bem, fortes emocionalmente, verdadeiros, honestos, que amam a família, a Deus e a sociedade, que amam a pátria. Busque seus valores de vida, suas crenças, suas raízes e tire o que você tiver de bom e passe adiante para os seus filhos. Faça a sua parte bem feita e não tema o futuro. Coloque esse futuro nas mãos de Deus. Se você acredita em Deus e confia nele, você vai ser bem sucedido. E sua descendência também. Isso é uma promessa para nós. Me lembrei agora de um trecho de uma música que eu gosto muito e é do compositor e cantor Gad Gabriel. E diz assim: parece que a vida conspira contra mim. Parece que o mundo duvida de quem sou. Andando sempre na contramão e em outra dimensão, seguindo em outra direção, subjugando meus erros. Não importa, mas eu confio, pois sei que vai estar comigo. Não sei quão longe eu posso chegar, olha que legal, mas aprendi a confiar em ti. O meu futuro entrego, meus pensamentos, meus sonhos, pois quero apenas te amar. Olha que lindo, achei linda essa mensagem. Deixa a vida te levar, siga seus sonhos, ame, ensina, aprende, não desista, viva a vida, porque a vida é linda, a vida é bela. Seja feliz, aproveite o que a vida tem de bom, faça valer a pena. O futuro está em suas mãos, o futuro de nossas crianças está em nossas mãos. Eduque, ame e continue firme em seus princípios e valores. Não importa a globalização, como o mundo está indo, as contradições, coisas que eu acreditava e agora estão vindo querendo derrubar valores, não importa. Continue firme, perseverante. Continue com seus sonhos, acreditando, porque eu tenho certeza que você vai ser vencedor. Tenho certeza que seus filhos, nossos filhos vão ser vencedores. Lembrem, eu estou torcendo por você, pela educação de nossos filhos, pela nossa sociedade. Não desista, continue firme, porque a sua presença neste mundo é muito importante. Nós precisamos de fazer a diferença e nós temos a oportunidade hoje. Então, continue firme. Um abraço e até a próxima.